E estamos de volta aqui, pessoal, com mais um dia de trade. Então, nós vamos aqui fazer os nossos trades no dia de hoje, pessoal. Não se esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de deixar o seu joinha, compartilhar também, o canal é novo. Para aqueles que querem aprender sobre o mercado de opções binárias, nós temos o nosso treinamento, super treinamento. Com certeza você, se você fizer, você vai se destacar. Ok? Pessoal, então aqui eu estou chegando numa região de 100%. Tá, peraí. Estou chegando numa região de 100%. Eu entrei errado aqui, mas tava ok. Então, tem uma regiãozinha aqui, pessoal, de 100%. Por isso que a gente está fazendo a nossa entrada. Eu vou até abrir minha ferramenta aqui de análise. Vamos ver se vai respeitar. Se não respeitar, a gente vai fazer uma outra operação, ok? Então vamos lá. No momento, está dando um loss, né? Ele está buscando a máxima da região. Eu estou entendendo isso. Eu estou entendendo que ele está buscando a máxima da região aqui. É compra aqui ainda, pessoal. Eu entrei um pouco atrasado também, que na verdade eu teria que ter entrado exatamente aqui nesse ponto. Aí eu fui gravar a tela e entrei. Mas tá ok. Então vamos lá. A gente vai entrar com mais duas taxas aqui. O delay hoje tá sendo meu amigo, hein? Delay hoje tá sendo meu amigo. Vou defender aqui minhas taxas, pessoal. Vou defender minhas taxas aqui porque tem uma região aqui que todo dia a gente está falando onde que está o dinheiro. Então, essa aqui é uma região que está acumulado dinheiro. Então, a gente sabe que essa aqui é uma boa região para se fazer uma compra. Ok? Então, essa é uma boa região para se fazer uma compra. Vamos esperar fechar aqui que a gente já vai fazer as nossas análises. Ok? Eu vou deixar aqui o primeiro loss que a gente tomou, a gente entendeu o movimento, o que, que é. Pessoal, o importante não é tomar loss ou gain. O importante nesse mercado é ser lucrativo. Olha lá. Opa, maravilha. Então lucramos e lucramos bem. Então aqui, pessoal, vamos lá. Vamos fazer as nossas marcações aqui. Temos a marcação. Deixa eu colocar mais uma aqui. Ó, a gente vai explicar certinho hoje a questão da região, né? Então, essas regiões aqui, pessoal, são regiões muito fortes que o preço ele tende a segurar. Ele vai segurar? Vai depender do contexto gráfico. Então, por isso que a gente tem o nosso treinamento, que a gente fala do básico ao avançado, exatamente para você aprender do zero, né, a fazer essas operações com bastante tranquilidade. Ok? Então, aqui a gente tem a região de 100%. Temos aqui também a outra região de 100%. E temos aqui no meio, igual todo dia a gente fala, uma região de 50%. Pessoal, então todo dia o gráfico vai fazer essa movimentação. Então todo dia ele vai buscar essas movimentações de 100% e a de 50%. Ok? Qual a melhor região para se estar fazendo a operação? A melhor região é a de 100%. A de 50% também funciona? Funciona, só que todas ambas têm que ter um contexto gráfico, ok? E se você tiver um contexto gráfico na sua análise, com padrão de vela, com estrutura, aí a sua entrada fica muito mais assertiva, ok? Então, o que, que aconteceu aqui e por que, que eu tomei esse primeiro loss? A região, pessoal, que é a região, ela estava vindo com uma força, uma determinada força, certo? Ela rompeu a região de 50%, até aí tudo bem, né? E aí começou a demonstrar pavês de indecisão. Então, o preço, quando ele começa a fazer esses pavês de indecisão, que é o doji, que é exatamente essas velas aqui, pessoal, ó, são velas de indecisão. Ó. Tá vendo que ele está fazendo velas de indecisão? Então, essa vela de indecisão,
o mercado ele está praticamente falando com a gente que o mercado ele pode sim reverter ou não. Depende do contexto gráfico. Então vai depender do contexto gráfico, ele pode sim fazer a sua reversão. Ok? Por que eu fiz a minha compra exatamente nesse ponto? Primeiro ponto, era um ponto de liquidez. Então vamos lá. Ponto de liquidez. Por que eu sei que é um ponto de liquidez? Porque aqui, pessoal, está acumulado o dinheiro. E como que eu sei que está acumulado o dinheiro? É uma região de 100%. Então eu sei que aqui é uma região de 100%. Ficou pequeno, vamos colocar maior, né? Para o estudo aí, quem quiser pegar caneta e papel. É uma região de 100%, né? Ele está fazendo topos e fundos. Então, ou seja, ele está fazendo topos e fundos, então significa que esse é um gráfico excelente para a gente estar fazendo as nossas operações de trade. Outro ponto, tem muito dinheiro exatamente nesse local aqui que a gente fez a nossa operação. Por que eu sei, pessoal? Porque aqui está havendo uma acumulação, está vendo que o preço ele ficou acumulando. O que é acumular? O preço, quando acumula, pessoal, ele vai fazendo, ó, ele bate e volta, como se fosse um pinball, né? Então ele vai batendo e voltando, batendo e voltando. É como se você tivesse aqui uma raquete e você joga a bolinha, ela bate na parede, ela vai bater na parede e vai voltar, ok? Então aqui o que o preço fez? Ele bateu como se fosse nessa parede para depois retornar para o próximo 100%. Isso funciona todas as vezes, pessoal, todas as vezes. Se vocês souberem fazer a leitura gráfica correta, com certeza vai funcionar. Com certeza vai funcionar, certo? Aqui fez uma vela de exaustão. Então aqui, qual que é essa vela de exaustão? Tá vendo? Que fez uma vela que maior do que as outras, ó. Se você for analisar, ela é maior do que pelo menos aí as 10 últimas velas. Então o preço ele chegou que exausto. Então quando o preço chega exausto numa região de 100%, o que é isso, pessoal? Vamos lá. Vamos estudar, hein? Vamos estudar. Deixa eu desenhar um quadro aqui. E aí a gente vai pegar a região aqui, ó. Então a gente tem a região de 100%, a outra de 100% e a de 50% que sempre a gente fala. Então o preço está caminhando, ó. O preço está caminhando. Vamos supor aqui que ele esteja fazendo algumas velas. De repente começou a fazer velas mais fortes. Ó, começou a fazer velas muito grandes, rompeu os 50%, começou a deixar pavês de indecisão, começou a demonstrar fraqueza no movimento e de repente, pessoal, ele vai e faz uma vela. Quer ver? Eu fiz até errado aqui, deixa eu consertar. Espera aí. Vamos lá. Aqui, ó. Então aí ele fez exatamente essa vela, que é uma vela maior, maior do que pelo menos vamos colocar aí 5 até 10 velas anteriores. Tem que tomar muito cuidado para não confundir essa vela com uma vela de força, ok? Então essa vela, ela demonstra que o preço ele vai fazer exatamente o quê? Exatamente isso aqui, ó. Ele vai ser comprado. Então o preço aqui, por que eu fiz a minha entrada, aquela entrada lá que eu tomei loss? Eu acreditei
exatamente nesse movimento dessa exaustão ligada aos 100%. Então, ligada aos 100%, ligada a padrão na região, ligada a volume, o volume financeiro, o padrão na região, que é o padrão de vela, que se formou, uma exaustão. E por que deu errado? Deu errado porque ele fez exatamente, olha aqui, ele quis buscar um pouco mais abaixo para depois fazer um movimento. E foi aí na minha segunda entrada, o que eu fiz? Eu fiz as minhas compras. Aí eu entrei um pouco mais pesado, mas computou praticamente todas as taxas. Ó, eu entrei aqui, no início eu entrei aqui, o delay me jogou, que essas duas aqui o delay me jogou, né? Depois eu fui defender as minhas taxas, entrei com mais 3 taxas, ok? Então no total aqui a gente saiu super positivo. Então essa é a importância da gente saber exatamente o que está acontecendo no gráfico exatamente nesse momento. Agora é um outro momento, ó. Agora é um outro momento, ó. Ele rompeu a região de 100%, começou a fazer padrões, outros tipos de padrões aqui para fazer o seu movimento de queda. Então, no momento aqui, ó, se você fosse operar, você ia operar a favor da alta ou da queda, aqui, ó. Então, aqui a gente já tem um canal, ó, tá se formando um canal estreito. Então, nesse canal estreito aqui, ó, ele buscou o 100%. Aqui era uma região excelente também para vender. Ou se quisesse esperar a confirmação, melhor ainda, teria dado uma venda tranquila. Tranquilo. Pessoal, então tudo isso que a gente está falando aqui, no treinamento a gente pega cada passo detalhado e explica, praticamente mastiga o conteúdo para você ter essa consciência de quando for operar, fazer a melhor opção, seja de compra ou seja de venda, ok? Vou estar deixando o link do nosso treinamento aqui embaixo, ok? E se você estiver gostando desse conteúdo, não se esqueçam de compartilhar, de curtir e principalmente deixar as notificações ligadas para você receber o melhor conteúdo de opções binárias do YouTube. Pessoal, quando eu estou falando que realmente é um conteúdo muito bacana, eu não estou mentindo. Eu já vasculhei vários e vários cursos aí, já aprendi várias e várias técnicas. Esse com certeza é o melhor método para se aprender opções binárias no atual momento, ok? Pessoal, vou ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.